Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Legado Paterno. No primeiro episódio nós falamos sobre o exemplo, sobre a importância da presença do pai, da diferença de legado, de herança. No segundo episódio nós falamos ali sobre o exemplo do pai na vida do filho, como que isso forma, falamos as coisas que talvez erradas que nós precisamos corrigir em nós. E agora nós vamos estar falando sobre como colocar nos nossos filhos verdadeiramente os princípios e os valores que nós acreditamos. Porque tem alguém formando seu filho. Nós sabemos que a sociedade, os amigos, a mídia, os filmes que ele assiste, os influenciadores da internet, tudo isso de alguma forma vai estar influenciando nossos filhos a quem eles serão. E nós, intencionalmente, temos formado o caráter, os valores e os princípios dos nossos filhos? É isso que nós vamos conversar no episódio de hoje. Eu quero te pedir, se você está gostando, que você possa estar curtindo, compartilhando com outras pessoas, para que a gente possa entender que isso aqui realmente está sendo relevante e para que outros possam ter acesso a isso que você também está aprendendo. Pode fazer isso? Então já faz aí agora, vou dar 5 segundos para que você possa ir lá fazer isso, porque eu tenho certeza que vai ser muito relevante, tá bom? Então, vamos lá, papel e caneta na mão, vamos estar aprendendo. Tem algo que eu preciso falar? Se lembrar de um pai, compartilha. Se lembrar de um pai, compartilha. A Magda daqui me lembrando. Se tiver um pai, uma mãe, uma pessoa que você acha que faz sentido tudo que nós estamos vivendo aqui. Das suas filhas também. Tenho 2 filhas, tá? Uma de 5 anos, a Sofia, Laura, de 1 ano. E tenho a esposa mais linda desse mundo também, né? Tenho que aqui aproveitar para poder ganhar uns créditos, né? Isso aqui é importante. Inclusive, a gente pode fazer uma série aí sobre casamento. O que você acha? Pergunta pro pessoal se eles querem. Vocês querem uma série sobre casamento? Comenta aqui pra gente ver aí. Se tiver bastante comentário, a galera curtir, achar que a ideia é interessante, a gente pode fazer uma série também sobre casamento, tá certo? Então vamos lá? Então, existem coisas que eu quero que minhas filhas possam dizer. Isso eu aprendi dentro de casa. O que você quer que seu filho aprenda intencionalmente com você? Sobre honestidade, generosidade, respeito, gratidão, responsabilidade. Tem princípios que eles são construídos ao longo do tempo, ao longo da vida, na nossa rotina. Nós precisamos saber que isso é importante no nosso exemplo, na nossa presença, mas também nós precisamos fazer isso de forma intencional. Porque a formação dos valores dos nossos filhos, eles vão acontecer, seja a gente sendo intencional ou seja através de outras pessoas. Então, é preciso que a gente, como pai, intencionalmente, fale com nossos filhos sobre os valores que a gente acredita. Então, eu vou estar colocando aqui para você como você pode estar fazendo isso no dia de hoje. O exemplo mostra, conversa, explica e a prática consolida. Valores precisam ser vividos pelo exemplo e ensinados com intencionalidade. Ou seja, você quer que seu filho seja generoso? Ele tem que ver você sendo generoso. Nós falamos sobre o exemplo. Você precisa conversar sobre isso, mas também criar oportunidades para que o seu filho possa praticar isso. A gente conversou isso no último episódio e se você não assistiu, acho que faz muito sentido você voltar e assistir o primeiro e o segundo episódio, porque você vai ver que é uma sequência de um estudo que eu preparei aqui especialmente para vocês. E eu falei que a Sofia, né, a gente já desde dela mais nova, a gente quer colocar nela esse desejo de ajudar as pessoas, abençoar vidas, ser generosa. E o que a gente faz? A gente sempre doa algumas coisas para as pessoas, mas também a gente cria oportunidades para que ela possa estar fazendo o mesmo. Então, sempre que a gente dá um presente para ela, às vezes parecido com o que ela tem, ou algo que ela pode trocar, a gente vai lá, pede ela para fazer, pede para ela fazer a doação, dependendo do lugar que a gente vai, para a pessoa que vai ser doada. Ou seja, a gente cria oportunidade para que os princípios e os valores que nós estamos ensinando não somente seja falado, mas também que ela possa a gente possa ser um exemplo e ela também possa vivê-lo na prática. Então isso é muito importante, você criar hábitos no seu filho para que ele possa realmente executar aquilo que você está ensinando para ele. Não transforme sua casa numa sala de aula. Use o cotidiano como sala de aula. Ou seja, o dia a dia, as coisas que acontecem.
Uma das coisas que eu e a Magda nós fazemos com as meninas, desde novas, e a gente está aprendendo ainda mais, e eu quero dar o exemplo aqui para que vocês possam fazer, é vocês usarem histórias, livros, filmes, situações da escola, conversas até no carro, brincadeiras, tudo isso pode virar uma oportunidade para você ensinar o seu filho. Uma das coisas que a gente faz, tem algo que a gente comprou na internet, que foi uma cartinha que é bênção pai e bênção mãe, não é isso? Que ali tem princípios e valores bíblicos, né, onde você lê pelo seu filho, ora com seu filho, você conversa com seu filho. É muito bom esse tipo de presente, para você ter um momento ali de presença com seu filho e ensinar algo de valor. Tem algo também, tem um livro que a gente comprou há pouco tempo, que é um livro de valores. Tem uma história, ele fala sobre algo, por exemplo, esses dias a gente leu sobre paciência. Estava contando uma história da galinha de ovos de ouro, onde o fazendeiro, querendo ali com muita pressa ter mais ovos de ouro, quis cortar a galinha para poder encontrar mais ovos. E acabou que ele ficou sem a galinha e agora, a partir daquele momento, ele não teria mais ovos de ouro. Ou seja, porque faltou paciência. Então é uma história ali lúdica, uma história que você teve um momento de presença com seu filho, ele aprendeu com você, e no livro ele te dá ali perguntas para fazer no seu filho e interagir com ele uma conversa, e depois umas brincadeiras. Inclusive uma das brincadeiras lá, que era colocar um biscoito, né, no olho, você ir mexendo até o biscoito cair na boca, ou seja, tem que ter paciência. Também aquela brincadeira tão conhecida que é o ovo na colher, a pessoa tem que andar uma distância com o ovo na colher, tem que ser paciente. Então, ou seja, além de você ensinar uma história para o seu filho, você ter um tempo de presença, um tempo de qualidade, você ensina um princípio e um valor através de memórias, ou seja, de forma intencional. E assim, no livro tem diversas outras coisas, falando sobre respeito, sobre gratidão, sobre honra, sobre amor. A gente leu esse dia também sobre autoestima. Cara, é muito interessante. Filmes também, existem muitos filmes bons para que você possa assistir com o seu filho e depois ensinar algo que aquele filme tem a falar. A gente viu esses dias, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que inclusive sugiro a vocês assistirem, ler o livro, né, que é muito bom. Inclusive a gente como adulto aprende muito com aquele livro e são coisas que depois você pode ensinar para o seu filho também. O cotidiano está cheio de oportunidades para ensinar. O que falta, às vezes, é intencionalidade da nossa parte. Então, seja intencional. Aconteceu algo, uma história, algo que você viu, alguma situação, use sempre isso para poder ensinar o seu filho. Uma coisa que eu coloquei aqui, ensine também nos momentos bons. Sabe por quê? Eu vejo que às vezes a gente, como pai, a gente erra porque a gente só quer ensinar quando o filho faz algo errado, né? Então, o seu filho mentiu, aí você vai falar sobre honestidade. Então, assim, beleza, você tem que corrigir quando ele fizer algo errado, mas não é só nesses momentos. Você tem que buscar outros momentos para que também isso possa acontecer, porque senão parece que quando a gente fala de valores, de princípio, é um sinônimo de bronca. E não é uma verdade. Então existem outras formas, inclusive de você reconhecer o comportamento do seu filho quando ele faz algo bom. Porque às vezes o nosso filho faz tantas coisas boas, mas a gente só sabe falar quando ele faz algo errado. Então quando você vê que seu filho foi honesto com uma situação, falou a verdade, que ele tratou uma pessoa bem, falou de forma adequada, foi grato no momento que deveria ser, tudo isso a gente precisa também reconhecer para que possa gerar nos nossos filhos essa satisfação de fazer cada vez melhor. O que é importante para a sua família precisa ser claro dentro da sua família. Então, quais são os valores que vocês não negociam? Como é que vocês lidam com o dia a dia, com as coisas, como resolvem os conflitos? Tudo isso precisa ficar claro para que seus filhos possam já crescer nesse ambiente. Uma das coisas que Sofia sempre fazia, né, às vezes ela acordava já mal-humorada. E a gente falou, não, aqui nessa casa todo mundo acorda feliz. Então pode voltar para o seu quarto, pode ficar lá mais 5 minutos, né, refletindo. E quando você estiver bem, você acorda sorrindo. A gente vai te dar uma chance de recomeçar o seu dia. Por quê? Na nossa casa é assim que funciona. Um dos nossos princípios é todo mundo nessa casa acorda feliz, acorda bem. Eu sei que às vezes a gente tem dias difíceis, dias que não são bons, mas a gente não precisa acordar mal-humorado, de cara feia, falando de qualquer forma com as pessoas, sem querer conversar. Então, assim, a gente acaba ensinando isso. E hoje ela já sabe como funciona e é difícil ela acordar, até porque sabe que se ela acordar assim, ela volta para a cama e espera ficar bem para poder levantar, tá certo?
E eu queria deixar uma pergunta aqui para você. Se seu filho pudesse carregar um único valor aprendido com você para o resto da vida, qual que seria? Pensa aí. Um valor, algo que você... Seria honra, seria gratidão, respeito, amor, lealdade? Qual que seria? Agora, o que você tem feito de forma intencional para ensinar isso para o seu filho? Ou você está esperando que por acaso ele aprenda? Ou talvez com outras pessoas, ou talvez com os filmes, ou com um professor, sendo que isso talvez seja uma tarefa, talvez não, isso com certeza é uma tarefa nossa. Então eu queria que você escolhesse agora uma tarefa para você trabalhar intencionalmente essa semana aí com seu filho, sabe? Essa é a tarefa de hoje. Mas assim, eu não queria que você desse uma palestra, eu não queria que você fizesse algo assim, como se fosse uma briga, mas que você fizesse isso como uma história, como pergunta, como uma conversa, uma experiência, que você reconheça a atitude dele, né? E você transforme esse princípio, esse valor de forma prática no dia a dia dele, que eu tenho certeza que assim ele vai aprender de forma muito melhor. Tá ótimo? Espero que você tenha aprendido muito com esse episódio. Comenta aqui aquilo que você gostou, aquilo que você, um princípio que você vai ensinar para o seu filho, um valor que você acredita que é importante que a gente ensine, para que a gente possa estar conversando. Vou estar lendo tudo que vocês comentarem para a gente poder estar conversando junto aqui. E compartilhe com pessoas que você sabe que está sendo de valor esse estudo, que vai ser também para um outro pai, tá? E no próximo episódio a gente vai estar falando sobre a importância de amar os nossos filhos, porque a gente sabe, né, que nós amamos nossos filhos. Eu tenho certeza que você ama, mas será que você sabe comunicar da melhor forma possível? Será que o seu filho está se sentindo amado com a forma que você comunica que você o ama? Então isso é muito importante. Seu filho sabe que você o ama ou ele consegue sentir esse amor? Essa é a pergunta que fica para o próximo episódio. Então, com as informações que você recebeu aqui, com conhecimento, que Deus possa te dar sabedoria e discernimento para ter uma vida de excelência, paz e prosperidade. E te espero no próximo episódio.